Isso é É o... engraçado isso. Isso que é o ruim, digamos assim, de despertar, é que antes você era idiota e você não sabia que era idiota, agora você sabe que você é idiota. Exatamente. E aí você não consegue mais ser idiota, mas daí você fica, poxa, queria ser idiota. Você diz que queria não mais saber que você tá sendo igual antigamente. Não, assim, do tipo, poxa, não consigo voltar para aquela ignorância, mas se eu conseguisse, daí eu não teria consciência sobre isso, Sim. está errado, e daí eu me daria um descanso. Agora você tem assim. uma responsabilidade porque você tá Exatamente. consciente do quanto você às vezes age de maneira inconsciente. Isso. Daí é nessa fase que às vezes as pessoas começam a ficar meio loucas. Já fiquei. Eu já fiquei. E daí essa fase, assim, leva às vezes um tempo para conseguir aprender a lidar com isso de uma forma saudável e que não seja. Porque é meio que você tá num ego olhando o ego. Uhum. Só que assim, é muito, então, tipo assim, errei, agora já sei do meu erro, mas não é assim, amanhã, depois de amanhã, é assim, na hora você erra e já vem, Sim. já sei que eu errei, já sei que... E aí você fica... E saber que você errou é a única coisa suficiente. Não é errou, né? Digamos, a gente só tá usando a palavra errar, mas saber que você se equivocou é a única ação necessária. Agora, se sentir culpada, isso é o ego. Sim, Entendeu? sim. Você só percebe que se equivocou, corrige e volta. Você vai fazer esse processo inúmeras vezes durante o dia, até eles diminuírem. Agora, a narrativa em cima não é necessária. É aí que as pessoas pecam, digamos, e que na minha vida eu não perdi tempo com isso, é com as narrativas. Tipo, ali você tá testemunhando o ego de um lugar de pureza. Só que daí a gente acaba criando um outro ego que julga o outro ego. E isso não é necessário, porque daí a gente entra num loop vicioso que a gente não consegue sair, que é um ego julgador do ego que erra. E não é verdadeira, porque se o ego que errou não é verdadeiro, o ego que está julgando, ele não é real e está julgando algo que também não é real. Os dois não são reais. Então, você apenas percebe o equívoco e corrige. E pelo fato de agora você estar consciente do que você que fica no momentos que você erra durante o dia a dia, você vai perceber quantos momentos você está errando. Eu estou usando a sua palavra errar, mas não é na culpa. E daí você começa a um processo de corrigir e, e tentar corresponder nas ações diárias através da sua verdade. E daí isso leva uns anos para diminuir bastante, até você errar cada vez menos. E é normal, você começou não faz tanto tempo, né? Assim, eu digo, com essa abordagem que a gente está fazendo aqui é nova, essa abordagem. E tem pessoas que ficam muitos anos para conseguir se estabilizar, né? Tipo, a estabilização, assim, tem... O Adyashanti fala, Adyashanti você está lendo o livro dele, no tradição budista fala que pode levar tipo de 5 a 10 anos para começar a se estabilizar. Entendeu? Eu tenho mais ou menos uns, sei lá, 10 anos desde que eu comecei a perceber meus pensamentos e praticar isso. Mas só que eu não tive orientação no início, então não sei se eu tivesse tido orientação desde o início, nem sei como é que teria sido. Mas depois desses 10 anos, o resultado é bem satisfatório, assim, quando eu percebo, não poderia estar. Claro, vai ficar melhor do que isso, mas é muito melhor do que antes. Então não quer dizer que não erra, que nem. Não sei se você viu um vídeo que eu postei do Rupert Spiro, né, que ele fala uma história assim, né, que ele falou algo pro filho dele, né, depois eu posso te mandar. Ele falou algo pro filho dele, o Rupert Spiro é um professor de 60 anos, que já pratica espiritualidade há 50 anos, então ele é um cara muito experiente, resumidamente. E daí ele fala, eu falei algo pro meu filho que eu percebi que machucou ele. Logo quando eu falei, eu já percebi.
Então, tipo, eu sei que ele tinha feito algo de errado, mas eu não precisava ter falado com aquelas palavras que ele falou. Então, mesmo um cara ali tão experiente e já pratica e já tá nesse estado, digamos, né, de plenitude, não quer dizer que ele não vai se equivocar às vezes, mas ele, qual que é a diferença? É que ele corrige, ele percebe na hora e daí ele já vai lá e tenta resolver ba- baseado no ser. Você vai tentar resolver o equívoco baseado na verdade. Então, você entende? Não vai ter mais raiva ou nada. Isso é uma utopia. Então, você está no caminho certo. A questão é que, gradualmente, as coisas vão diminuindo e essa fase que você está é a mais doida, porque no momento que você começa a perceber tudo que está equivocado e o ego começa a ficar se rebela, porque ele está sendo olhado e antes ele não era olhado. Então, ele começa a ficar também, se sente visto e julgado e ele está sendo, né, exposto. Sim. E daí essa fase é uma fase de muita neurose. Você está passando por uma neurose, assim. É. Bem fácil. E é por isso que é importante, né? Tipo, às vezes vir aqui ou até mesmo online, porque traz esse sossego, que não, é normal, tá tranquilo. É, por um próprio livro, aqui, esse livro da Adyashanti, eu acho que ele fala muitas vezes sobre esses processos são normais e é isso, é o que eu falei, é por isso que eu estou aqui, porque eu passei, eu sei que é normal e eu consigo auxiliar para não se perder tanto nessas coisas e etc. Mas é isso. E às vezes quando você percebe que você tá inconsciente, será que o melhor é, tipo, a gente parar pra, não sei, dar uma afastada, vamos supor, da pessoa, pra... A pessoa que está te causando, É, mas assim, um afastamento meio que pra você respirar fundo. mas se afastar de dias ou Não sei, de dia ou de um momento, ou de 30 Ah. minutos, só pra o você... tempo que for necessário para você respirar e conseguir entender qual que seria a sua verdadeira resposta, a sua verdadeira reação que vem do seu coração. Parar e às vezes você vai conseguir fazer isso em 1 minuto. Para, isso que eu vou falar eu sei que não é verdadeiro. Daí você já troca. Às vezes você vai precisar de 1 hora, ou às vezes de um dia, às vezes de uma semana. Entendeu? É claro, o ideal é com o passar do tempo diminuir o tempo de necessidade disso. Mas não é errado passar, às vezes, precisar de uma semana, é melhor do que errar. Tá? Então você para, respira e investiga. Investiga de onde está vindo essa raiva que eu quero manifestar, ou esse ódio, ou esses ciúmes, ou qual que seria a minha resposta que vem da minha verdade, do meu amor. Independente se essa pessoa errou, qual que é a minha resposta que vem do amor, da minha verdade. Então, sim, é normal a gente dar um pé para trás, e a gente até deve dar um pé para trás, né? Porque senão a gente acaba descontando nos outros nossa inconsciência, e ninguém merece isso. Ultimamente eu tô fazendo um pouquinho mais isso, assim. Eu, por exemplo, se eu tô conversando com uma pessoa, eu percebo, aí eu falo, eu preciso de um espaço pra Sim. falar depois, enfim, que agora eu estou num momento. Ou então eu mesmo reconheço, ó, agora eu estou nesse momento inconsciente, é engraçado. Você pode dizer, olha, percebo meu ego tá reativo, e é bom porque você está avisando a pessoa, você pode até mesmo pedir ajuda para ela, se é alguém que já sabe te auxiliar, alguém que já entende um pouquinho, vocês se auxiliam. Então não é errado, você percebe ali, tá surgindo o seu ego, seu corpo de dor, uma reatividade, e você, tá acontecendo isso, eu vou dar um passo para trás para não acabar descontando em você mas é claro, não cria um conforto nesse tempo necessário. Sim, agora respeite o tempo que você precisa, mas que isso não dure a vida toda. Claro, se precisar durar também, se precisar, precisa de uma semana, o resto da vida, beleza. Mas o ideal é que você consiga, com o passar do tempo, realmente diminuir esse tempo de necessidade, porque significa que o ego se tornou menos forte em você e mais visível as verdadeiras respostas. Se tornou mais visível, essas são as verdadeiras respostas e aquelas ali não são. Então,
O ideal realmente é que diminua um pouco e com o passar do tempo. Porque vai ter, às vezes, é o próprio ego dizendo que precisa de tempo. Porque ele não quer aceitar que ele já sabe a verdade. Às vezes a gente já sabe a verdade. Entendeu? Daí o ego cria uma necessidade de um tempo, só que ele já sabe qual é a ação correta. Só que ele é orgulhoso para fazer. Entendeu? Então, sim, é necessário tempo, mas saiba o tempo do ego e o tempo da sua essência. O tempo da sua essência é diferente do tempo do ego. Entende? O ego, ele é muito mimadinho. Ele tem um tempo, uma princesinha, né? Tudo do jeito do ego, né? Se vocês estão ouvindo aí, estão entendendo alguma coisa aí.